Oi, Sinara, tudo bom? Que bom. Oi, Dani, tudo bem? Esperando o nosso convidado da noite conectar. Que bom, Alberto, que bom. Fico contente em poder ajudar um pouquinho. Logo já começamos, gente, só para testar a conexão. Meu vinhozinho. Pessoal que está chegando, nós só estamos aguardando o Dr. Vinícius, nosso convidado da noite. Então, como de costume, eu entro uns minutinhos antes para ver se está tudo ok. Em seguida, ele deve estar entrando. Que legal ver gente conhecida entrando. Coisa boa. Pessoal que eu não vejo há tempo. Essa pandemia fez nos afastar fisicamente, nos aproximar também um pouco. O Vinícius deve estar entrando, a gente já inicia. Conectou.
Doutor Vinícius, quanto tempo? É verdade. Meu Algum tempo. Deus. Hã? Algum tempo, só virtualmente. Só virtualmente mesmo, telefone, mas quase um ano, acho que a gente não se vê, né? É verdade, é verdade. É Faz tempo. um prazer te ter aqui, Vinícius, muito bom. Gente, vou falar um pouquinho da minha relação com o Vinícius, depois ele se apresenta um pouco formalmente, para quem não conhece, conhecê-lo um pouco melhor. Mas o Vinícius, eu conheço ele em torno de 6 anos, mais ou menos, num projeto que um amigo em comum nosso me chamou para participar. E eu posso dizer até hoje, como o meu primeiro convidado, o Marco, ele tem um papel muito importante na minha vida profissional. O Vinícius também tem um papel extremamente importante, porque ele sempre me deu força e me dizia: Frei, aqui não é o teu lugar, vai adiante, segue, tu merece o mundo. Então, muitas das conquistas que eu tô tendo, muitas das coisas que eu tô batalhando, eu sempre lembro muito, Vini, de muitas coisas e incentivos que tu me trouxe ao longo desses Querido. anos. Então, quero te agradecer muito. A propósito, o meu Instagram é justamente trazer pessoas que eu conheço e que têm expertise em diversos temas que eu gosto de trabalhar. E tu não poderia ser diferente, que teria que ser o meu segundo convidado para participar desse bate-papo. Querida, querida. É uma alegria. Eu sempre te disse, a capacidade e o mundo é muito grande. Muitas vezes, quem está à nossa volta acaba se bitolando naquilo, fazer sempre o mesmo. E quando o meu papel, quando eu vejo alguma coisa, eu tenho que passar adiante, eu tenho que te falar, como eu te falei, Frei, vai adiante que tu tem uma capacidade gigantesca. A gente teve uma oportunidade que a gente fez um trabalho numa estratégia da abertura de capital de uma empresa, uma seguradora. Eu acho que o total é mais de 70 bilhões de É, valuation, né? E a é, FRE trabalhou no projeto e discussões muito profundas acerca do negócio para conseguir estabelecer a valuation. E ali, acho que foi o primeiro trabalho que a gente teve junto, foi né, quando a Fre? gente se conheceu, foi, exatamente. E nesse momento eu vi que a capacidade cognitiva de reflexão sobre o assunto, fazendo com que a gente conseguisse, daquele negócio, dar orientação para o cliente de como fazer com que a valuation daquele negócio crescesse de forma exponencial. E claro, outras tantas pessoas trabalharam, mas essa sinergia de áreas do conhecimento fez com que o projeto fosse vencedor, fosse o projeto campeão, e aquilo que nós fizemos lá atrás, hoje se reflete exatamente aquilo que nós tínhamos projetado. E isso é uma Exato. alegria muito grande, sabe? Muito, muito bacana. Frei, é um prazer enorme, fico lisonjeado sobre suas palavras, é um agradecimento gigantesco receber esse. Não esperava que tu falasse isso, assim, mas a gente fica feliz e é importante as pessoas saberem que todo mundo tem uma capacidade diferencial, todo mundo tem um diferencial muito grande, mas muitas vezes não está no lugar certo para que consiga explorar o máximo da sua capacidade. E eu vou dizer, Fre, hoje tu está explorando, olha, muito da tua capacidade, está Graças a Deus. conseguindo fazer algo maravilhoso. E mais do que fazer, quem tem uma capacidade como a Fre tem, ela está fazendo algo divino, ela está compartilhando. E eu acho isso fundamental, compartilhar o conhecimento. Quem está vendo essa live agora, está conversando, é saber que cada dom tem que ser compartilhado e isso volta. Então, Frei, parabéns pela atitude do teu canal, parabéns pelas suas redes Obrigada. sociais, parabéns por estar compartilhando um conteúdo muito rico com todos. Para que todos saibam Obrigada. de onde eu venho, eu sou de uma empresa de consultoria, sou da Dutra, nós temos um método, que é o método Dutra, e o nosso grande papel é estruturar negócios para aumentar a valuation, para que o sócio abra o capital ou simplesmente venda o negócio, ou melhore ele como um todo. E a partir desses trabalhos, a gente conhece pessoas maravilhosas como a Frei, engrandecer o trabalho de todos, fazendo que os demais agentes que são muito bons
sejam ainda mais valorizados e ainda potencializa suas capacidades. Então, obrigado, Claro, Fred. e é a Obrigado questão mesmo. da sinergia, né, Vinícius? Não adianta. Eu agradeço muito, muito todas as oportunidades. Eu acho que antes das oportunidades é tudo isso que tu repetiu agora de novo, que tu me falou desde da época que tu me conheceu há 6 anos atrás. Então, gente, vamos para o nosso foco. Então, como o Vinícius falou agora, ele é o criador do Método Dutra, que é uma empresa que atende a nível global. E hoje a gente está enfrentando o que a gente chama de novo normal. Apesar de alguns não gostarem desse termo, a gente não tem como fugir disso. E vai ter depois o pós-Covid, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E um dos maiores desafios foi justamente grande parte das empresas terem que se adaptar de maneira instantânea, rápida, a todas as mudanças que ocorreram neste cenário. Então, eu queria que o Vinícius compartilhasse um pouco da experiência dele, desse dicas sobre justamente estratégias. Então, o que tu viu que aconteceu mais rapidamente? O que tu acha que as empresas ainda podem melhorar? A gente sabe que empresas se adaptaram, o consumidor também se adaptou com a questão do digital. Então, muita coisa que era empurrada com a barriga, as pessoas foram obrigadas a fazer. Então, como tu atende muito empresas de todos os portes, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho aqui com a gente o que tu percebe nesses últimos meses que ocorreu e o que tu daria de dicas para empresas que ainda não conseguiram fazer e que tem esse futuro logo aí adiante que vai mudar muita coisa. Bacana. Eu acho que é importante entender as coisas. O mundo mudou. E eu quero que vocês entendam de uma forma simples, de uma forma lúdica. Vocês já devem ter visto no passado existiam as linhas férreas, tinha os trens que transportavam passageiros. E essas estações, muitas delas deixaram de existir. O que acontecia? Onde passava o trem, tinha desenvolvimento, porque circulava pessoas. E essas cidades prosperavam. Muitas dessas cidades que o trem deixou de passar, ela deixou de ter movimento de pessoas. E essas cidades deixaram de existir. E o que acontece hoje é algo semelhante. As pessoas que estão fazendo administrando da forma que era anteriormente à crise, é igual aquela lojinha perto da estação do trem, que o trem não passa mais, e está ali esperando para vender. Não, mas eu tenho um bom produto. Alguém vai passar aqui. E essa empresa vai quebrar se esperar o trem, porque ele não vai passar de novo da mesma forma. Primeiro, pessoal, que nesse período, muitas pessoas que não possuíam a capacidade ou não sabiam que tinham capacidade de comprar pela internet, não sabiam outros meios de fazer comércio, essas pessoas descobriram um mundo novo. Existem senhores, senhoras que nunca compraram pela internet, que sempre ia lá na loja do Zé ou da Dona Maria, perto da sua casa, só que essas lojas estão fechadas em muitas vezes, ou abriram, não tem estoque mais, estão com problemas. E a partir desse momento acabaram descobrindo um grande mercado, que é o mercado da internet, o mundo digital. E uma mente que se abre ou que se recebe mais conhecimento, ela nunca mais volta ao normal. Então, provavelmente, ela vai voltar na loja do Zé da Maria, mas não vai comprar da mesma forma. Ela vai procurar novos produtos, vai ver que tem algo de maior qualidade, com preço mais baixo. E se o empresário não entender isso, primeiramente, nada mais adiante. Porque vai entender que o mercado mudou. Nós temos aí, saiu a prévia de maio do crescimento, o PIB aumentou, graças a Deus, e o comércio, nós estamos falando de um crescimento de 19%. E desses 19% do comércio que aumentou, muito disso foi pela internet, pessoal. Então, de novo, uma mente que recebe novo conhecimento nunca mais volta ao normal. Essas pessoas que começaram a comprar pela internet não voltam mais ao normal. Então, a primeira coisa é entender isso. Segunda coisa, entender quem é teu público. Nós, vamos lá, Brasil, 210 milhões de habitantes. Vamos pensar o Rio Grande do Sul aqui, nós temos acho que 12 milhões de habitantes, alguma coisa. Tua cidade, quantos habitantes tem?
Então, se tu continuar querendo vender só para a tua cidade, vou dar um exemplo, a Dutra fica em Novo Hamburgo, tem 200 e poucos mil habitantes. Então, tu quer vender para 200 e poucos mil habitantes ou 210 milhões de habitantes no Brasil? Além disso, essa crise mostrou que muitas empresas estão exportando. Então, viu que era aquilo que tu não fazia, vamos lá, sempre fazer o mesmo. Eu sempre vendia dessa forma, comprava dessa forma, sempre fazia o mesmo. Agora, Frei, muitas empresas descobriram, conseguiram racionalizar custo, fazer mais com menos, conseguiram comprar melhor, procurar novos fornecedores, procurar a parte de logística. Muita empresa, eu não vendo, não tem logística. As empresas descobriram que conseguem vender pela internet. E essa mudança é fundamental. Então, a primeira coisa que eu digo, Frei, conhecimento, saber que o mundo mudou. Eu sempre dou um exemplo, que o conhecimento, num momento como esse, é como se o empresário estivesse numa floresta totalmente escura. E ela tem vários caminhos, só que ele não sabe para onde ir. Então, muito empresário fica sentado esperando, como aquele lojista perto da estação do trem, esperando os passageiros voltar, que nunca mais vão voltar, porque a estação não vai funcionar mais. E a partir do momento que tu dá esse conhecimento, e esse conhecimento o próprio empresário tem que buscar. E eu vou te dizer, o mundo digital está uma série de conhecimentos. Muitos locais web, muito conhecimento disponível gratuito e muito conhecimento também um pouquinho mais sofisticado pago. Pós-graduação totalmente online, cursos online. Claro. Para quê? Essa escuridão deixe de existir, que o conhecimento vire luz e essa luz ilumine os caminhos para que o empresário consiga tomar decisão. Porque se não tomar decisão, o custo fixo vai se manter. Esse custo fixo se manteve, ele vai buscar uma linha de crédito. Essa linha de crédito, quem conseguir, que nem todos estão conseguindo, essa linha de crédito vai dar uma sobrevida. Só que tem que ter muito cuidado. Porque o empresário, muito cuidado. Porque se ele não tomar atitude, ele vai ter aquela ferida, ele vai fazer pontos sem limpar ela, sem esterilizar ela. E lá na frente ele vai ter um grande problema. Porque além de ter aquele custo fixo, ele vai ter mais o PMT da parcela do financiamento. Então é muito importante que o empresário tenha conhecimento do mercado, o que mudou e o que vender. E mais do que isso, Fred, muitos empresários que têm um negócio que vendia o produto A, B e C, ele quer continuar vendendo A, B e C. E a grande dica que eu dou é, entenda o cliente. Qual é que é a nova necessidade desse cliente? Então, vamos lá. Pega a sua empresa. Vamos dar um exemplo. Quem está assistindo aqui? Pegue a sua empresa e verifique quem tu vendeu nos últimos 36 meses. Agora, entendendo essas pessoas que tu vendeu nos últimos 36 meses, tenta identificar o perfil. Identificou o perfil, o que eles precisam? Será que tu não pode ser um grande catalisador para solucionar problemas dessas pessoas, vendendo outros produtos ou serviços? É a manicure que não consegue fazer, mas está vendendo produtos de shampoo, está vendendo creme, está resolvendo dores dessas pessoas. São pessoas que tinham um comércio que vendia só armarinhos, linha, costura e tal, que não está vendendo, está procurando outros produtos, está vendendo tecido, está buscando a necessidade dos seus clientes. Indústrias que vendiam produto A e já está vendo, vamos ver, tem a Ambev está fazendo álcool gel, pessoal, a Ambev fazendo álcool gel. Nós temos empresas que estão fazendo peças para aparelhos médicos, que tem uma demanda alta. Só que essas empresas se reinventaram. Hoje à tarde eu tive uma reunião, é uma rede de lojas ligadas a operadoras de telefonia. E essa rede de lojas, nós olhamos o gráfico, uma série de atitudes que foram feitas. Antes da crise, tinha uma linha de faturamento. Deu a crise, baixou um pouco, aquele primeiro período que teve, e ali se reinventou. Naquele momento foi implantada uma série de medidas. Sabe o que aconteceu, Frei? Aumentou quase 30% as vendas. Além de aumentar as vendas, se racionalizou despesas.
Além Uhum. de racionalizar despesas, trouxe todo um trabalho de RH que antes era feito muito pessoal, reunião, junta todo mundo. Agora, num clique, faz uma reunião do Zoom, dá o pitch e já todo mundo vai à frente Com para fazer. produtividade, né? Então, se os empresários tiverem conhecimento que mudou, se os empresários tiverem tomada de decisão com base nesse conhecimento, em vender aquilo que é preciso para o seu cliente e não fazer o mesmo que era feito, porque o que eu mais escutei na minha vida, Vinícius, eu sempre fiz assim, cheguei onde cheguei. Pois é aquele barco afundando, eu sempre. E eu acho que isso é muito similar a uma história que a gente sempre via de transição de empresa familiar para uma profissionalização de empresa. Então, essa lógica já existia. Mas o que eu acho super interessante que o Vinícius trouxe, que eu sempre digo em várias falas, é justamente que toda essa pandemia ela não mudou só a empresa, ela mudou o consumidor também. Então, a gente tem um novo consumidor, a gente precisa entender essas novas necessidades, a gente precisa entender as novas necessidades da empresa, então, prestando atenção nessa função que o Vinícius trouxe de distribuição, como melhorar a distribuição, como melhorar a logística. Então, e eu também tenho a questão de que o mercado como um todo mudou. Então, antes que nem ele trouxe o exemplo do mercadinho do bairro ou da lojinha do interior, hoje as pessoas descobriram rapidamente a internet e isso rapidamente também aumenta a concorrência de quem está empreendendo e que tem um próprio negócio. Então, eu preciso me adaptar porque o consumidor mudou, ele sabe que ele pode comprar o mesmo produto mais barato, que em 4, 5 dias está na casa dele. Então, por que ele muitas vezes vai comprar do local se o valor é mais caro e se ele não vê o benefício? Porque o consumidor ele precisa enxergar benefício nas escolhas dele. Então, eu acho exatamente isso. E Vini, de acordo com a experiência, com os teus atendimentos que tu tem, o que tu viu que as empresas tiveram mais dificuldade nessa adaptação? Eu acho que a primeira crise é a crise moral. Muitas empresas, sempre aquele empresário, eu nunca tive um título protestado, eu nunca tive nada atrasado. Então, a primeira crise foi a crise moral. O empresário se vê com uma série de despesas, custos fixos que tinha na operação. Então, esses custos ele não conseguia ter faturamento que gerasse margem para pagar esse custo fixo. Então, tem um faturamento, o faturei gera uma margem para pagar esses custos fixos e ele saiu daquele movimento e teve que pedir. Então, muitas pessoas têm problema em pedir ajuda. E essa crise ajudou algumas pessoas quebrarem barreiras e pedirem ajuda. Reconhecerem, né? Reconhecerem. E porque eu vejo os grandes empresários que hoje faturam milhões e milhões, todos pediram ajuda. Todos tiveram a capacidade de ligar e pedir, como me ajuda. E então a primeira coisa que eu vejo é essa. Segunda coisa é que os empresários também, muitos iam tocando. O que ele, eu tenho que faturar tanto, mas não sabia que esse faturamento representa um resultado que paga despesa e sobe um pouquinho. Na cabeça dele, eu tenho que faturar 100 mil, 200 mil, isso paga as contas e sobra. Eles não entendiam o conceito da receita, do custo, da despesa. Então, acabou muitos empresários indo atrás desse conhecimento. Outra coisa que os empresários também foram paradigmas para muitos. Empresários que nunca tomaram empréstimo, eu nunca tomei dinheiro. E acabaram por buscar esses capitais para poder suprir a necessidade de fluxo de caixa da empresa. Porque o que quebra a empresa não é a falta de faturamento, é o fluxo de caixa dela. Muitas empresas têm... Já gravei vídeo, já fiz stories batendo nessa tecla, olha, que é o mais... Eu acredito que a chave do sucesso numa gestão é fluxo de caixa, não adianta. Daí eu pergunto, Frei, vou perguntar para quem está assistindo aqui e eu quero que vocês perguntem para os seus amigos. Tu já olhou o fluxo de caixa da tua empresa no detalhe? Vamos pensar o seguinte, amanhã, o que tem para receber, o que tem para pagar e o que tu tem de caixa? Porque assim, a empresa, o primeiro pulmão da empresa é o caixa, o que está na conta do banco é o primeiro pulmão.
O segundo pulmão é os recebíveis, aquilo que tu vendeu e tu tem para receber, que tu pode ir lá no banco descontar, isso aí, antecipar esse valor. E o terceiro pulmão que tu tens é o estoque, que tu pode queimar ele para liquidar. Só que em momentos de crise, talvez o teu estoque mesmo queimando tu não venda. E em momentos de crise, tu vai ver muitas empresas que buscaram queimar o estoque. E o que aconteceu no segundo momento, Frei? Não conseguiram repor. Porque quando deu aquele período de parada, parou, as pessoas continuaram com a capacidade de renda, porque muitas empresas manteram o pagamento, o governo entrou com medidas para pagar a diferença, só que essas pessoas que saíam, gastavam com transporte, com gasolina, iam no restaurante, iam no cinema, ficaram em casa com esse recurso. A partir do momento que ficaram com esse recurso, as famílias, quando conseguiram gastar, teve um aumento significativo do consumo. Então, e por isso que o comércio acabou aumentando ali em maio de forma significativa. Teve shoppings que tinham filas, como tinha restrição, tinha filas e filas quando abriu. E deu essa abertura, daí deu problema, agora fechou de novo. Então, o que eu digo assim, ó, os empresários que mudaram o negócio, mudaram a forma de pensar, foram para o e-commerce, e eles conseguiram se modelar. Mas eles entenderam um conceito. E eu quero que cada um que esteja vendo aqui passe isso adiante. Compartilhe com um amigo, que eu vou dar um conceito para entender o que é o mercado e o que a tua empresa tem que fazer para competir com uma Magazine Luiza, que tem um preço muito alto porque compra em grande escala. Tu que é pequeno empresário, como fazer isso? Deixa eu dar um conceito. Vocês compartilharam, foi ali, mandaram o aviãozinho para os amigos. Eu vou dar um conceito agora para vocês. Imagine que antes da crise, nós tínhamos as empresas que não vendiam pela internet, ou seja, não vendia, não precisava, estava ali pagando as contas com dificuldade ou não, não tinha nem e-commerce, não tinha um Facebook, nem o Instagram. Depois, tinha as empresas, lá na Tompa, tipo Magazine Luiza, Amazon, que era altamente automatizado, ou seja, tinha um investimento gigantesco em tecnologia, parceria estratégica, que eles tinham um custo muito mais baixo, ou seja, aquela empresa que tu comprava de uma máquina, que muita gente comprava e muita gente, não vou comprar numa máquina. E no meio de quem não tinha site, não tinha nada, e essa altamente automatizada, Magazine Luiza, Ponto Frio, essas grandes lojas, tinha no meio as lojas médias que tinha e-commerce. Mas tinha o e-commerce que não vendia porque não investia e não investia no e-commerce porque não vendia. Então, estava lá para dizer que tinha um e-commerce. Mas não funciona. O e-commerce, ele é igual uma loja num shopping, comparado com uma loja num bairro. Vamos pensar o seguinte, Frê, o aluguel de uma loja de bairro é mais barato ou mais caro que um aluguel de um shopping? Barato, obviamente. Mais barato. Só que tu vende muito menos, porque passa menos pessoas na frente. A internet é a mesma coisa. Imagina que teu e-commerce é uma vitrine. Tu tem que fazer com que as pessoas passem na frente do teu e-commerce. Tem que investir na divulgação. Não adianta só montar o e-commerce e não divulgar. Tem que fazer justamente o que a gente cada vez mais já se falava e hoje se fala muito mais, que é a questão do omnichannel. Tu ter diferentes canais de distribuição que alia a tecnologia, a inovação financeira, porque tu também entra em diferentes formas de pagamento. Então, hoje a gente já vê algumas lojas grandes de varejo que já tem operação própria bancária e daqui a pouco já cria... Tu só fez uma compra, mas tu já conseguiu fazer um empréstimo pessoal. Então, mas é exatamente na linha de raciocínio que o Vinícius está trazendo. Tu tem que trabalhar não só a tua distribuição, mas também a comunicação daquilo que tu distribui. Então, as pessoas precisam conhecer e também terem confiança, gerar confiança naquilo que tu está vendendo, né? É aquele conceito de ver o que o teu cliente precisa. Então, tu vende um produto, mas tu sabe que aquele é a tua carteira de cliente, que é financiamento. Vende, resolve a dor do teu cliente.
Então, Segmentação, exato. exatamente. Então, o que acontece? Então, vamos de novo. Lojinha sem o e-commerce. Lojinha com e-commerce, mas não faz nada. E o e-commerce automatizado. Essa lojinha que tem o e-commerce, o que ela tem que fazer? Ela tem três formas de trazer o público ali, que é tráfego. É pagar o Facebook, Instagram e o Google Analytics, a ADS, para as pessoas passarem pelo teu site, pela tua página do Instagram. Hoje o Instagram, ele tem como pagar, botar lojinha dentro do Instagram, tem que fazer muita coisa. Então, a lição de casa, vocês têm que fazer isso. Uma vez que tu tem isso aí, tu tem o tráfego pago, tu tem o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É aquele tráfego que tu está gerando conteúdo, então tu tem conteúdo dos teus produtos e as pessoas passam porque querem consumir esse conteúdo. E o tráfego viral é que quando tu cria campanhas, tu faz algo que viraliza aquele negócio que dá o tráfego. Então, se tu tá pensando que vai vender bastante pela internet, mas tu quer pagar o aluguel da lojinha lá no cantinho do bairro, tu não vai conseguir. Então, essa consciência o empresário tem que ter. E tem conteúdo de qualidade e gratuito na internet. Esse conteúdo deve ser consumido para que, de novo, dê luz para que o empresário saiba os caminhos que ele pode trilhar para chegar no objetivo. Porque se ele ficar parado, ele vai morrer de fome. Não vai funcionar. Tu não sobrevive. Hoje, tanto pessoalmente, empresa, eu acho que todo mundo que está ficando parado não está buscando oportunidades de atualização, ele vai acabar ficando para trás, não adianta. E, gente, eu sou tão apaixonada pela minha área, que é economia comportamental, e que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz para o Vini antes. O que foi o primeiro efeito que tu sentiu na pandemia? E ele falou a vergonha moral. E isso não... A única explicação vem da economia comportamental. Então, questão de heurísticas de comportamento, padrões de comportamento. Então, tudo isso é explicado pela psicologia social. Então, a gente vê que tanto pessoa física, endividamento, investimento, quanto até a gestão da empresa, ela pode ser estudada sobre a ótica do comportamento. Porque num primeiro momento, no intuitivo, no rápido, é isso que vai funcionar. Depois que tu vai entendendo tuas fraquezas e busca melhorar, é que tu acaba racionalizando e fazendo tudo isso que tu falou. Vini, pra gente já são 7h30, o tempo passa voando, mas pra gente já mais ou menos ir finalizando, porque eu não gosto de fazer lives muito longas para não ficar chato pro pessoal que tá assistindo. Pronamp, Vini, tu falou antes, opções de crédito. Eu fiz uns stories hoje de manhã sobre isso. Tem muita gente me perguntando. A Giane Guerra publicou ontem 2 reportagens que foram muito didáticas, como sempre, mas eu acredito que a maioria das pessoas ainda tem muita dúvida sobre o Pronamp. Então, o que realmente está acontecendo? Eu, pequeno empreendedor, será que eu vou conseguir esse dinheiro ou não vou conseguir esse dinheiro? A linha do Pronamp, na maioria dos bancos, já está praticamente extinta, já foi esgotada. Eu gosto de dar os milian, dar atrás do balcão para o pessoal entender. Vamos separar empresas que faturam até 360 mil, tá? E empresas que faturam até 4.800.000. Dentro dessas empresas, as que até 360 mil, praticamente todas estão no Simples Nacional. As empresas até 4.800.000, muitas estão no Simples Nacional. O que aconteceu? Quem está no Simples Nacional, que é um regime de tributação, que nem é tão simples assim, já está bem complicado, simples, conseguiram complicar algo simples, a Receita falou o seguinte, e a lei dizia, é teu faturamento do último ano. E como que se sabe o faturamento do último ano? O Simples todo mês tu tem que fazer uma declaração para dizer o faturamento do Simples daquele mês. E essa declaração, o que é que aconteceu? Tu poderia utilizar, a Receita poderia utilizar isso. Mas o que a Receita fez? Ela disse, não, tem que ser a da ZN, que é a declaração anual, que é em março para ter sido feita.
que a Receita fez? Prorrogou. O que acontecia com os escritórios de contabilidade? Mudou toda a legislação trabalhista e tal. Imagina, assim, trabalhando de forma gigantesca, tendo que demitir pessoas porque muitos clientes deixaram de existir, tendo que fazer uma demanda gigantesca no departamento pessoal, demissões, contratações, saber tudo. Daí a Receita diz o seguinte, tu pode agora, o Simples Nacional, em vez de entregar em março, tu só precisa entregar em 30 de junho. Não precisa entregar isso. O que tu pensa? A Receita tem o meu faturamento. E a Receita ia dar o hashtag para que tu consiga o financiamento. Então, com esse hashtag que vem no teu ECAC, então, tu tem um domicílio fiscal, com o teu certificado digital, tu vai lá, olha, a Receita te dá um código, com esse código tu vai no banco. O que aconteceu, Fred? As pessoas receberam esse código. E chegou nesse código, tinha ND. Nada declarado. Meu Deus. Porque a declaração foi prorrogada. Daí o que acontece? Como é em junho e saiu há pouco ali, muitas empresas, muitos escritórios entregaram em junho, daí atualizou. Daí muitos que eram do Simples conseguiram. Só que eu estou te dando do Simples. E as que são do lucro presumido e do lucro real? Essas empresas também têm uma declaração mensal. Mas o que a Receita utilizou como regra? A declaração anual. E essa declaração foi prorrogada para quando? Para 30/9. Meu Deus. Então, o que acontece? Os escritórios contábeis acreditavam que todas as empresas seriam utilizado o hashtag com essa declaração mensal para saber o faturamento de 2019. Mas eles estavam esperando a anual que foi prorrogado, então o que acontece? Muitas empresas não conseguiram porque a sua declaração não foi entregue. Daí vai dizer, mas deveria ter sido... Não, a Receita colocou essa declaração para 30/9. Então, tu entende que muita gente não recebeu e não é culpa do contador. O contador está se quebrando para fazer tudo que tem que fazer. É a Receita que criou essa regra. Então, antes de entender, não adianta, vou dizer, eu sempre dou esse exemplo. Tu querer ir com o hashtag de ND que não está declarado, pegar o empréstimo, é a mesma coisa tu querer ir para o baile dançar sem saber a música e vestido com a roupa errada. Tu quer ir num baile de gala, vestindo bermuda, chinelo e falar, yo, yeah. Tu tem que ir vestido do jeito certo. Então, essa dica que eu estou dando agora é a mais preciosa de todos, porque muitas vezes o empresário não sabe que não foi nem declarado. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica, foi pedido uma verba complementar de 20 bilhões. E o Senado está fazendo isso. Acredito que nos próximos dias vai sair a verba complementar. Então, quem está escutando agora isso, converse com o seu contador. Mas não vai brigar com ele, tá, pessoal? Porque não está o prazo. O prazo ainda é 30... declaração para sair na frente, né? É 30/9. O prazo é 30/9. Então, assim, converse com ele. A primeira coisa antes, coloque a roupa para ir no baile. Ou seja, declare. Faça a declaração. Feita essa declaração, a Receita, ela colocou... Se tu entrar no site da Receita, tá? Tem o Pronamp, desculpa, tá? Mas eu tive que rir com o comentário da Sinara agora. Ela que deve estar sofrendo, ó. Estamos sofrendo com esses descompassos. Coitada, Sinara. Porque daí o que acontece? Chega lá e imagina, o gerente do banco está recebendo pedidos de tudo que é jeito. O que o gerente mais quer? O motivo para negar. Não deu, está zerado, vai, resolve. Sim, porque a liquidez não é tão alta assim por instituição financeira. Não existe disponibilidade. Então, assim, pessoal, nós temos que entender que tu precisa vestir a roupa e saber dançar. O que é isso? Fazer a declaração corretamente. Feita a declaração, a Receita vai reprocessar. Eles estão falando que em torno de 15 dias. Então, amanhã tu tem que fazer, porque se sair a nova linha, a mesma linha só aumentar o prazo,
vai acontecer daqui a 2 semanas, mais ou menos, que é o prazo que tu tem para fazer a declaração e reprocessar ela. E esgota rapidinho, né? E, Chegou, liberou, chegou no banco e em 2 dias esgotou. porque essa linha, pessoal, pensa o seguinte, é 36 meses com 6 ou 8 meses de carência. Eu vi alguns bancos dando 8 meses de carência e alguns bancos dando 6 meses E de carência. Selic mais 1,5, né? 1,25. Selic mais 1,25. E a Selic baixíssima, então é um juro de A graça. Selic é 2,25, pessoal. 2,25. A Selic é 2,25. O que eu digo? Esse é um capital, só que tem que... Ah, é barato. Antes de usar o capital, faça. Quanto que eu vou faturar mês que vem? Quanto eu vou ter de custo? Quanto eu vou ter de despesa? Repense a sua operação. Aproveite para fazer isso. Então, tu entendeu a roupa que tu tem que ir na festa. Eu ensinei vocês como tem que dançar, que é pegar o hashtag. Agora vocês têm que tentar projetar isso. Tem vários bancos que vão abrir novamente e tem bancos de fomento. Quem é de São Paulo? Tem o Investe São Paulo, Rio Grande do Sul, tem o Badesul e o BRDE. Ontem eu li que o Sicredi estava tentando também autorização para negociar essas linhas. Então, a esperança é que mais instituições também consigam autorização para liquidez para esse crédito, né? Exatamente. E o que acontece, Frê? E é triste, mas tem que ser falado aqui. O que eu vi de empresários que conseguiram empréstimo, gerentes de banco, aproveitando esse momento para empurrar produtos, venda casada, vender consórcio junto. É triste, mas nós temos que falar aqui. Nós temos que dizer isso e temos que alertar. É errada essa prática, pessoal. Daí tu vai dizer, mas Vinícius, se eu não fizer isso, eu não tomo empréstimo. É triste, mas assim, pessoal, vocês têm que ser postura, têm que fazer e têm que cobrar, porque se vocês não cobrarem, vai continuar sendo feito. E aquele gerente não dá atenção, tal, nós temos canais do Banco Central para denúncia, nós temos que enaltecer quem trabalha com a gente, a ouvidoria do Banco Central, ela funciona perfeitamente bem. Por mais que a gente tenha graves problemas de gestão no Brasil, felizmente o nosso sistema financeiro ainda tem um controle, uma legislação muito mais rígida do que alguns países desenvolvidos. Então, eu mesma já tive problema com o banco, acionei a ouvidoria do Banco Central e em uma semana eu resolvi o meu problema. Então, é isso de fazer a nossa parte para que o outro não sofra daqui a pouco que eu poderia estar sofrendo, né? Botei no comentário aqui quais são o link ali para reclamações do Banco Central. Botei ali para o pessoal saber. Então, é importante nós termos a consciência, tem esse empréstimo, acredito que vai aumentar o valor, porque esse capital significa manutenção de empregos. Quando tu mantém um emprego, esse emprego gera consumo. Porque aquela pessoa que está a pessoa que está no balcão vendendo, o empacotador, a pessoa da limpeza, as funções básicas e muito importante para as empresas, até as posições mais altas de gerência, diretoria, todos esses salários, eles são convertidos em consumo. Esse consumo é revertido em impostos, e esses impostos geram e giram a máquina. Então, é muito importante isso. Então, eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que a política econômica que está acontecendo está sendo muito positiva com essa injeção de capital. Se vocês entrarem existe um portal que diz tudo que o governo gastou. Nesse portal, tu consegue ver o investimento. Entrou uma gama gigantesca de recursos na economia. Então, só para nós termos uma ideia, nosso PIB 19 era 7,3 trilhões. Desse PIB 17, nós tivemos algumas economias significativas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Nós tivemos a redução da taxa Selic, aumentou, gera um caixa gigantesco. E o governo economia, ele está aportando esse recurso. Então, eu acredito que vai vir mais. Então, aproveitem e se preparem. Conversem com o contador, entendam as dificuldades que ele tem, sabe? E o que é importante, o Pronamp é uma linha de capital de giro. É um capital de giro. Então, quando tu tem o Pronamp, diferentemente daquela linha
que era para garantia de emprego, que tu, se tu Uhum. tomasse ela, tu não poderia demitir, o Pronamp, ele tá te apoiando, mas não necessariamente tu precisa manter o emprego. O Mas tu Pronamp, não tem que manter uma quantidade mínima de funcionários na empresa. O Rogério ainda tá questionando aqui se ela está vinculada a uma não demissão no período. Eu tinha visto alguma coisa também. Não, não é a demissão ou não, mas tu tem que manter um número de funcionários, alguma coisa assim. é, o que tu tem que manter? Tu tem que manter um número X de funcionários Uhum. que o governo está exigindo para dar isso, mas não necessariamente que tu não pode demitir. O que Sim, o mas tu governo tem que. quer? Ah, eu tenho 10 funcionários, eu posso substituir desde que eu mantenha os 10 funcionários, né? Exatamente. Mas tu, não, tu pode contratar e depois demitir se for o caso. Isso não é Sim, problema. sim. E agora eles também estão flexibilizando essas regras trabalhistas de recontratação. Então, tinha uma manchete ainda que dizia assim: o empreendedor que está arrependido de uma demissão pode recontratar sem estar sujeito a umas regras trabalhistas. Então, até isso está Não, não. mudando agora. É basicamente assim, ó, tu tem pelo menos por 2 meses tu tem que manter, né, dentro do Pronamp, a lei 13999, né, Não, que não, isso cria. não tem a ver com o Pronamp, Vini. Eu Não, as isso outras, sim. regras gerais, regras que eles estão mudando para incentivar o crescimento, né? Então, eles estão É, flexibilizando. eu vou te dizer o seguinte, a área trabalhista não é minha especialidade, mas Não, minha também não. e está mudando de forma gigantesca. A cada momento tá trazendo novas. Vou dar um É, exemplo. Criou a norma, a medida provisória. O Senado tirou de pauta, ou seja, vai caducar, já vai voltar ao que era antes. uhum. Então, tá assim, uma mudança Do mesmo muito jeito grande que mesmo. a Sinara está sofrendo, os advogados trabalhistas também devem estar sofrendo. É, Pessoal, o, nós estamos chegando ao fim. Daqui a pouco até é capaz de cair, que eu entrei um pouquinho antes. Eu quero, se alguém tiver alguma dúvida para o Vinícius, aproveite esse momento, que a gente ainda segura alguns minutinhos. a doutora Mirella falou ali, ó, É. a medida provisória caduca no dia 19, então ainda não Ah, caducou. entendi. Então, até dia 19, agora com as mudanças. Passou o dia 19, caducou. Uhum. Ó, entrei na live e encerrou o assunto sobre atualização da carta com hashtag. Faz a declaração, a Receita em torno de 15 dias vai mandar o hashtag novo no domicílio fiscal. Ótimo. Ó, gente, baita dica. Eu tenho. Quem era MEI virou simples nesse método. É a declaração. Quem era MEI e virou simples, vai ser a declaração do Simples Nacional. Se tu declarou, o teu exercício do 19 é o simples, então é a regra do simples. Se 19 era MEI, é a regra do MEI. O que vale é o exercício fiscal de 2019. O que tu finalizou 2019, né? Exatamente. Independente se ter mudado em novembro ou em janeiro, tem que ser o regime que tu finalizou lá o ano em si. Exatamente. Gente, eu acho que aproveitem, depois vai ficar salva aqui essa live, mas todas essas dicas e recomendações que o Vinícius trouxe do Pronamp, eu já recebi N questionamentos, gente que até me ligou me dando sugestão. Eu entendo um pouco do assunto, mas não com tamanha profundidade e também com a prática que o Vinícius deve estar lidando com essa captação de recursos. Então, acho que É. essas dicas que ele trouxe foram ótimas. O que eu recomendo para vocês, tá? Ter Pronamp. Tem outras linhas. Tem uma linha, por exemplo, capital de giro, 60 meses para pagar, 24 meses de carência. Joia, né? Selic mais Selic, daí a Selic mais uma taxa. Isso está no site do BNDES. Só que o que acontece? Os bancos não querem aceitar risco de crédito. Por isso que o Pronamp, o governo tá garantindo, tem um fundo garantidor. Então, se tu tem uma empresa, tu tem um patrimônio que possa botar em garantia, é uma excelente dica essa linha. Então, entre no site do BNDES, tem uma série de linhas, tem um simulador lá, e tu bota teu CNPJ, quando tu botar o CNPJ, ele já vai encaminhar e vai te dar as instituições que querem fazer aquela operação.
Claro, vão analisar crédito. Vou dar um exemplo de um cliente do escritório que nós recomendamos, ele foi lá e colocou a operação. E pelo BNDES a taxa ia dar 6% ao ano, mais alto que o Pronamp, mais 6%. Chegou no banco, o banco cobrou 18% ao ano. Que botou a margem deles mais o risco de crédito. Ou seja, ele criou um markup sobre o juro. O markup é uma técnica de precificação que a gente põe no curso. Então, ele botou ainda um markup para multiplicar por 3 esse 6%. Rapidinho. É absurdo. O que acontecia? Quando a Selic era 14%, a margem que o banco colocava, que ele queria de spread dentro da operação, queria em torno de 6%. Hoje, a Selic está 2,25%, ele quer os mesmos 6%. É a mesma coisa que o lojista comprasse isso aqui por 100, ele quisesse colocar uma margem, e agora essa mesma, ganhar nessa garrafinha mais 100, né? E agora a garrafinha custa 10. E ele quer ganhar os mesmos 100 nessa garrafinha. Então, não existe isso no mercado. Só que, como nós temos um mercado extremamente concentrado, com poucos bancos, isso acaba, é a lei da oferta e da procura. Então, o que eu recomendo? Primeiro, entrar no site do BNDES para pedir as linhas. Segundo, até eu fiz um vídeo sobre isso, Fre, tá no Insta, que eu peguei as principais empresas, fintechs, empréstimos digitais. Então, nesse vídeo, tem cada fintech e totalmente online. E essas fintechs estão com um apetite maior, com taxas mais baixas. E, além disso, eu dei 4 fintechs que estão credenciadas no BNDES para distribuir esse empréstimo em 60 vezes com 2 anos de carência. Ótimo. Gente, depois eu vou salvar a live, coloco o Instagram do Vinícius salvo, então também visitem a página dele, tem muitas dicas voltadas principalmente para a questão de finanças corporativas, gestão corporativa em todos os âmbitos, assim como o método Dutra tem diversos braços de operação. Se a gente ficar falando aqui, daria mais uma live só contando sobre a empresa, mas visitem a página do Vini, tem dicas, tem um conteúdo super interessante também. Vini, então, queria te agradecer, muito obrigada por ter aceito o convite, foi um prazer te ter aqui. Eu acho que tu agregou muito de informações e de conteúdo para o pessoal, para mim também, então aprendi muito contigo, como sempre. E, novamente, queria te agradecer por ter topado mais uma live na sua vida, no seu currículo. Querida. Agradeço demais. É sempre uma satisfação poder falar com pessoas que têm um conhecimento diferenciado como você. E isso só acrescenta na nossa vida. Trocar ideias faz com que nossa mente cresça e, uma vez que ela expande, nunca mais volta ao tamanho original. E então é uma alegria, uma satisfação. Sempre enxergando que a gente sempre pode conhecer mais e mais, né? Nunca é o suficiente. Com certeza. Estamos sempre aprendendo. Somos eternos beta. Estamos sempre aprendendo, sempre em crescimento. É verdade. Beijo, querido. Falando. Beijo. Beijo a todos. Um abraço para todo mundo. Obrigada pela participação. Isso aí. Tchau.